Eu começo agora o primeiro vídeo em que eu vou falar sobre o meu querido e grande irmão que a música me proporcionou, Adão, um grande violão de sete, um cara que me ensinou muito, mesmo com aquela maneira muito simples e até muitas vezes limitada de se expressar, né? Mas que muito me ensinou e com quem eu sempre tive enorme afinidade, e ele comigo. Né? Então vou falar sobre o Adão, violão de sete cordas. Adão da Silva Dias. O Adão, então, meu parceiro, meu primeiro grande parceiro, e o de vida mais longa que tive, assim, eu conheci na Associação dos Músicos de Pelotas, lá por 79, 80. Então eu me lembro que por um acaso eu vinha voltando da aula, eu fazia engenharia, eu acabei desistindo, graças a Deus. Então eu passava no trajeto para casa, de volta, eu passava por ali, pela Associação dos Músicos de Pelotas, Ampel, e era um prédio antigo, enorme, porta e umas 7 janelas, uma coisa enorme. E entrei ali, tinha no bolso dinheiro para tomar uma, 2 cervejinhas. Cheguei, entrei, pedi uma cerveja. Claro que aquela cerveja ia durar muito. E estavam tocando o Café, o Zé, irmão do Café, e o Adão, e o Pintura. Era um cara muito gente boa também, tocava violão de 6. E o Adão, que é o meu querido Adão, e nosso querido Adão, violão de 7 cordas, um grande violão de 7 cordas, o Adão estava tocando cavaquinho. E eu sempre vi nas primeiras vezes que fui lá, sei lá, vamos dizer, as 10 primeiras vezes que eu fui, o Adão sempre tocando cavaquinho. Zé no pandeiro, Café, violão de 7, Pintura, violão de 6, e o Adão no cavaquinho. E o Café cantava, né? E eu me lembro que, porra, que baita cavaco, eu estava muito entusiasmado com o cavaquinho, eu não me lembro se eu já tinha ganhado um cavaquinho, ou se eu recém tocava uma foché, eu gostava muito de percussão, tocava uma fochezinha. Não sei se eu já estava começando no cavaquinho, mas estava muito afim, estava em vias de. Talvez nem eu soubesse. E aí o Adão tocando cavaquinho, digo, porra, que instrumentos, que sonoridade, e o cara com uma educação para tocar aquele cavaquinho, aquela base bem suave como deve ser, né? Só para fazer o pano de fundo da harmonia, e o Adão entregava aquilo redondo. Então era aquele quarteto ali que todo dia eu voltava da aula e via. E acho até que se fiz mais tempo de engenharia foi por causa da Ampel, né? Para poder na volta da faculdade passar por ali. E aí então é isso. Né? Ali começou tudo em termos de música e ter parceria para com quem tocar. E o Adão imediatamente, assim, eu tinha extrema afinidade com o Adão e o Adão comigo. O Adão é um cara extremamente simples, de pouca cultura formal, pouco estudo também, né? E uma pessoa extremamente querida, extremamente reta. E o Adão em seguida ficamos bons parceiros ali. E eu só sentava lá, me lembro que eu sentava e ficava encantado. Eu acho que eu encantava os caras, porque eles deviam ver, pô, o que esse guri todo dia vem aqui, né, tia? Eu com 17 para 18 anos. E eu ficava ali, enquanto durasse aquela cervejinha, que eu tinha dinheiro para uma, 2, e ia-me embora. Sorria para os caras e ia-me embora, e dia após dia. Em seguida começamos a conversar, eu e o Adão ali num intervalo de música, e descobri que ele morava bem a caminho da minha casa, de frente à casa de um amigo também. Depois ele ficou amigo de toda a minha turma. O Adão era amigo de toda a minha turma. E depois, em seguida, ficou um cara assim que onde tinha chorinho, sabia-se que ia estar o Adão lá. Onde tivesse o Adão, sabia-se que ia rolar chorinho. E samba também, né? Mas falando em choro aqui. E assim o tempo foi passando.
né? Minha amizade com o Adão se firmando. O Adão frequentava a minha casa, a gente se reunia sempre que dava lá, e ele me dava uns toques. Eu já estava começando então a tocar cavaquinho, mas recém fazia 1, 2 solinhos ali, e queria pegar harmonia também, que eu adoro esse negócio. E então fui pegando a educação, o jeito, os trejeitos, os macetes, né? Fui pegando com essa galera. Estou procurando aqui ver se tem um pausar, mas não tem. Bom, vamos embora. Então eu e o Adão cada vez mais parceiro e sempre juntos. E aí nós começamos a sair para tocar. E de noite a gente ia para os barzinhos. Tinha um barzinho, nós chegávamos os dois lá, eu com meu cavaquinho, eu com pandeirinho na época, eu comecei a tocar um pandeiro. Eu com pandeirinho e o Adão com violão. Se eu estava com o carro do meu pai, com certeza na mala do carro estava o cavaquinho. O que é um perigo, né? Essas coisas todas também hoje não daria para fazer. Isso aqui é triste. Teriam levado o carro junto, né? Então uma coisa complicada. Bom, mas a gente estava sempre na espreita. Onde tiver um bar, pá, a gente vai. E eu me lembro que não faltava bar, principalmente naquela época. Eu estou falando aqui de 1980, vamos dizer já, né? Aí, pô, se não tinha o bar aqui, tinha o bar ali. Terminava o bar aqui, nós íamos para o bar ali, né? E assim a gente ficava. O problema é que nem eu nem o Adão cantávamos. Então meu repertório muito curto de chorinho, a gente tinha que se virar. Se era algum barzinho que dava para meter as caras, ou tinha alguém que cantava que a gente soubesse, já convidava para chegar junto ali, a pessoa cantava. Porque o Adão era um cara de um ouvido maravilhoso. E ele me puxou muito, assim, ele sempre forçava a barra, né? Ele me dava a barbada, mas não deixava muito barato. Ele me dizia, olha aqui, te liga aqui, bababá, bibibi, e me dava o caminho ali. Então fui aguçando assim meu ouvido, né, com o ouvido do Adão, que já era aguçadíssimo. Então a gente não tinha lá muito problema para enfrentar, principalmente o repertório lá que mais se tocava à época, né? Ia se levando a coisa dessa maneira. E estou vendo o tempo aqui. Então é isso. E aí comecei em 80 a frequentar o Liberdade, que era onde tocava o Avendano Júnior, aquela maravilha de regional, e o Adão também. Não sei se ele começou naquela época ou se ele ia. Até desconfio que ele não ia. Mas tudo bem, começamos a frequentar junto. Aí o pessoal começou a ver que a gente estava sempre junto. Algumas vezes, para minha glória, assim, eu ficava encantado com isso, e o Adão também. Sei lá, o Avendano convidava, vamos lá, serenata, negrinho, vamos lá, rapaz, pega aí, então veio eu de pandeiro, o Avendano, o Adão de violão de 7, porra, aquilo para mim era uma glória, né? E eu pagava da serenata e doía, o Adão também. Não, o Adão era louco por serenata, então a gente tinha muita afinidade nessas coisas, assim. E uma coisa que eu me orgulho por a gente sempre ter feito, eu e o Adão, foi uma noite sadia. A gente sempre fez uma noite muito sadia. E não é fácil, não. O Adão é 4 anos mais velho que eu, quer dizer, ele morreu agora então com 62 anos. Né? Pecado. Então eu tinha lá 18, o Adão tinha 22, eram 2 guris, né? E a gente estava em todas. E a gente sempre fez uma ótima noite. Porque a noite é uma faca de 2 gumes, né? A gente sabe que a noite ela pode te atolar no que há de mais feio da espécie, como também pode proporcionar que tu pegue o que tem de mais bonito nas pessoas. E foi isso que a gente conseguiu fazer. A gente conseguiu, eu tenho muito orgulho disso, e o meu parceirão, que hoje está se encontrando lá no céu, eu tenho muita satisfação. E daí também vinha a nossa afinidade, entende? Não tinha maldade em nenhum dos dois. Nós queríamos era música, cara. Nós tocamos metendo as caras, assim,
além de tudo que é bar. Tocamos em altar de igreja, delegacia de polícia. Tocamos. Uma vez nós estávamos loucos para tocar uma segunda-feira com chuva. Chovendo, um chuvisco. E a gente está andando e não tem nada. E está andando. Aí chegamos lá no fim da Osório e tinha uma casa de tolerância, um prostíbulo lá. E foi a única vez que eu entrei num. Aí nós estávamos loucos para tocar. Tia, vamos tocar aqui para esses caras. Teve dúvida. A gente bateu na porta ali. E vocês, dá para a gente fazer um som aí? Não, pode entrar, pode entrar. Tocamos ali 1 hora mais ou menos. Tchau, ganhamos uma cervejinha, 2 ali. E fomos embora. Então eu tenho muito prazer de ter feito sempre uma bela noite com o Adão.